Graça e paz a todos. O texto hoje está em Hebreus 8, no capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda aliança. Irmãos e irmãs, essa leitura ela parece simples, né? Como no capítulo 6 o autor de Hebreus diz que alguns são alimentados com leite, isso aqui parece ser um leitinho. Mas infelizmente um leitinho necessário. Infelizmente, a gente tem que falar isso, porque hoje, infelizmente, as pessoas não compreenderam isso aqui ainda. Isso aqui é o princípio básico do cristianismo, que estamos sob uma nova aliança. E por mais que alguns até ousem dizer sim, estamos debaixo de uma nova aliança, mas essas pessoas, as suas práticas, a sua vida é baseada na antiga. Os seus cultos são baseados na antiga, né? Então, como que a gente diz estar debaixo de uma nova aliança, estar vivendo uma nova aliança? Mas nossas atitudes, os nossos cultos são como um parâmetro na antiga aliança. Nós temos que entender que Jesus ele foi mediador de uma superior aliança, com superiores promessas. Se você entender isso, que o sangue de Cristo, né, é o sangue da nova e eterna aliança, não temporária, não uma aliança que teria fim. E sim, a antiga aliança teve um fim. No versículo 13 desse capítulo 8 diz assim: Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O que o autor está dizendo? Que a antiga aliança se passou, que a cruz de Cristo inaugurou a nova aliança, a era da igreja, a era da graça. E você tem que entender que a antiga aliança, a sombra, o Velho Testamento, era a sombra das coisas que haveriam de vir. Tudo se cumpriu em Cristo. E você deve entender que a partir da cruz inicia-se o tempo da graça, inicia-se a nova aliança, a qual nós hoje estamos debaixo de superiores promessas, né? E se você não consegue entender isso, você anda debaixo de votos, debaixo de propósitos, debaixo de sacrifícios, debaixo de maldições. E é isso que a nova aliança nos traz. Liberdade, a liberdade que Cristo nos libertou. A graça, ela nos dá essa liberdade não para a libertinagem, mas para andarmos debaixo da lei de Cristo. E se você entender que você estando em Cristo, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, as coisas velhas se passaram, você vai entender que se você nasceu de novo, logo qualquer maldição que havia sobre sua vida já não existe mais. Logo você vai entender que o que você era, hoje você não é mais. Você nasceu de novo, nasceu e agora você é perdoado. Antes você era filho da desobediência, agora você é filho de Deus. Antes descendência de Adão, agora você é uma nova criatura em Cristo. Você agora possui uma semente incorruptível. O Espírito Santo habita em você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então você entende o quão poderoso, o quão maravilhoso é entender a nova aliança, entender que você faz parte de uma nova aliança, de um novo ministério. A antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre reis, né? Sobre juízes, sobre os profetas. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Nós que somos templos vivos, nós que somos reis, sacerdotes, nós que somos ministros da reconciliação, ministros da nova aliança. Isso é apenas um resumo de horas que eu poderia ficar aqui falando sobre isso, sobre o que o livro de Hebreus nos revela, sobre o que as cartas paulinas nos revelam, sobre essa nova aliança, sobre essa nova identidade que nós temos em Cristo.
Mas eu quero que você busque por você mesmo, que você medite, que você mergulhe nesse oceano da palavra de Deus, nesse oceano que é o reino de Deus, que é vasto, que é profundo, que é imensurável, para que você, por si mesmo, descubra e conheça cada vez mais e cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Não fique acomodado. Não seja somente mais um ouvinte, não seja somente mais um que vai no culto, senta, ouve e vai embora. Não dê crédito somente à palavra do seu pastor. Estude, pesquise, ouça outros pastores, ouça outros ensinos, busque conhecimento. Mas quando eu digo outros ensinos, não é ensinos de loucos, não é ensinos, doutrinas de demônios, não. Outros ensinos de outros pastores, ouça outras teologias. Você é arminiano, ouça a teologia calvinista, compare, entenda, busque conhecer, busque esse conhecimento, tá? Busque conhecer mais Jesus, saber mais de Jesus. Busque conhecer a história da igreja, os reformadores, os pais da igreja. Busque conhecer mais e você vai cada vez mais mergulhar mais em Cristo, porque todos estes têm um pouquinho a nos ensinar sobre Jesus. Entendeu? Então, que você possa mergulhar nesse oceano vasto do reino de Deus. Que você possa ter esse desejo de mergulhar, que você possa ter essa ousadia de questionar, de olhar para o que o seu pastor está pregando e fazer como os bereanos fizeram com Paulo. Pegar a tua Bíblia e ir aqui, ó, comparando, folha por folha, versículo por versículo, do que é pregado, do que é ensinado. Porque os bereanos, segundo a Bíblia, foram chamados de os mais nobres, porque eles comparavam. Eles não deram crédito ao que Paulo falou sem antes comparar nas Escrituras. E olha quem estava ensinando eles, Paulo. Imagina você tirando o crédito de Paulo, olhando para Paulo. Não, peraí. Vamos para as Escrituras, vamos ver se o que você está ensinando é lícito, é bíblico realmente. Está escrito. Então, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ter essa vontade, nós devemos ter essa ousadia e esse desejo de aprender mais, de se aprofundar, de conhecer. Se possível for, faça teologia. Se possível for, leia a Bíblia todos os dias. Tenha intimidade com Deus. Busque a Deus em oração. Ore. Ore bastante. Busque a Deus para você ter intimidade com Deus. Busque a Deus para Deus confirmar as coisas no teu interior, no teu coração. Busque a Deus para que você seja um com Ele, para que você se sinta um com Ele cada vez mais. Busque a Deus de toda a tua força, com todo o teu coração, porque agora você é filho, você tem acesso direto ao Pai. Era uma coisa que quem estava na antiga aliança não tinha. Não tinha esse acesso direto ao Pai. Tinha um sacerdote no meio do caminho. Hoje esse sacerdote é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Nós, sacerdote de nós mesmos, nós somos sacerdotes. E Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote. E hoje o nosso acesso a Deus é liberado. O véu do templo se rasgou. Não existe mais uma parede de divisão. Não existe mais nada que nos separe de Deus. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se você compreender isso, se você buscar conhecer mais, você vai descobrir coisas tremendas e maravilhosas sobre o nosso Deus. Você vai ficar alegre e espantado com a grandeza, com o poder, com a autoridade, com a graça, com a misericórdia, com o amor de Deus por nós. E você vai se sentir totalmente amado. E você vai entender. E você vai cada vez mais desejando mergulhar mais fundo. Quanto mais fundo você mergulha, mais você quer mergulhar. E você vai ver que as águas do reino, que esse oceano vasto que é o reino de Deus, ele te convida para cada vez mais profundo, para ir cada vez mais fundo. Quanto mais profundo você vai, mais desejo de ir mais fundo você tem. Que esse seja o desejo do teu coração, de buscar mais a Deus, de mergulhar mais em Cristo, em Deus Pai. Eu oro para que seja essa a tua vontade, alinhada com a vontade de Deus para a tua vida. Que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Fique em paz, que Deus te abençoe. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém para que possa ajudar também mais outras pessoas. Fique em paz e que Deus vos abençoe.